Muito bem, estamos de volta com o SBT Notícias desta sexta-feira. Estamos recebendo em nossos estúdios a presença do deputado federal Adilton Sacchetti, do PRB. E é com ele que nós vamos fazer um bate-papo falando de trabalho, falando da política, falando das reformas, né, que deveriam ter acontecido no Congresso neste ano, mas pouco evoluíram, né, a não ser a reforma trabalhista. Bom, inicialmente, deputado, nosso prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios, para a gente estar falando daquilo que define a vida dos brasileiros e que a gente vê aí um tanto, né, o brasileiro tanto sentido aí, mas que é necessário, que é a questão da política. E o senhor que veio do meio empresarial, liderança rural, enfim, empresário, e está aí no primeiro mandato, encerrando o primeiro mandato, gostaria que o senhor falasse para a gente um pouco aí dessa expectativa que o senhor teve aí nesse mandato e encerrando, e o senhor que tem também pretensão aí de concorrer a um cargo, vamos falar, na esfera do Senado Federal, né? E muito bem cotado aí no estado de Mato Grosso. Boa tarde. Boa tarde, Valdeci. Boa tarde, você que está em casa nos assistindo agora. É uma alegria muito grande estar aqui em Lucas do Rio Verde, uma cidade jovem, uma cidade que está completando 30 anos, e quiçá todas as cidades tivessem as condições que Lucas tem de desenvolvimento e de benefício à sua população. Mas isso se deve ao povo que vive aqui, se deve às condições naturais que Lucas tem, que deram, então, as condições naturais estavam aí. O que mudou e o que fez chegar onde chegamos no dia de hoje foi a população que aqui vive e seu trabalho. Você já praticamente englobou toda a nossa entrevista só no preâmbulo, né, Valdeci? Só a introdução. Só uma introdução geral. Mas o meu mandato, então, na eleição passada, eu era coordenador da campanha do governador Pedro Táxi, aí com a desistência do senador Jaime Campos, eu me tornei candidato de última hora, sem ter previsto, sem ter construído minha candidatura, e aqui em Lucas foi um dos alicerces da minha candidatura, onde eu tive uma votação expressiva, praticamente aí, que isso me forçou, então, a ser o segundo mais votado do Estado. E eu tenho que só agradecer à população de Lucas que confiou o seu voto na minha pessoa. Tenho procurado honrar com trabalho, não com grandes discursos, não, mas com trabalho pelo Estado, trabalho pela Prefeitura, trabalho para o povo do Mato Grosso. Eu, nesse período do meu mandato, eu passei por uma dificuldade pessoal muito grande. Dificuldade muito grande em termos de correria. Infelizmente, minha esposa, logo no início do mandato, ela foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda, e foram 2 anos de luta. E nós, nesses 2 anos de luta que ela teve, procuramos ficar ao seu lado, dar-lhe conforto, dar-lhe amor, dar-lhe carinho, fazer o que a vida realmente, na nossa idade, que junto com ela construímos uma caminhada aqui no Mato Grosso, viemos juntos para cá, casados, já com os filhos recém-nascidos, com 3 filhos que nós temos, e viemos para cá construir a nossa vida. Então, não podia nunca não deixar de dar a ela todo esse apoio, todo esse carinho, que eu acho que qualquer marido iria fazer para o seu esposo o que eu fiz por ela. E Rose se foi. Rose não conseguiu, fez 2 transplantes de medula, não conseguiu, então, permanecer entre a gente, mas ela foi com muita tranquilidade, nos deixou com muita tranquilidade, porque ela cumpriu sua missão aqui, ela fez sua parte aqui, e hoje ela está num outro plano, com certeza, com sua missão cumprida aqui. Então foi um momento que nos tirou um pouco da atividade parlamentar, porque eu não deixei nunca de participar das sessões no Congresso. Procurei não faltar. Participei de todas as votações importantes do Congresso Nacional. Só que não tive aquela proximidade que deveria ter com a população. Por quê? Porque me impedia de vir para cá. Eu ficava em São Paulo, quando tinha qualquer folga, eu estava lá para ficar ao lado dela. Então isso nos distanciou, mas não tirou o carinho, a responsabilidade e o cuidado com o nosso Estado. Em todas as pautas que o Estado precisou, lá estava eu como deputado defendendo o interesse do Estado. O deputado, por que as reformas, eu destacava isso, não aconteceram? Por que não aconteceu por um problema político. Com o impeachment da presidente Dilma,
logo depois, começamos a avançar nas reformas. Depois veio a primeira denúncia com o presidente, uma denúncia até hoje não bem esclarecida. Não estou aqui defendendo o presidente, mas aquela denúncia que me parece montada, tirou toda a oportunidade que nós tínhamos, e estávamos já fazendo isso, de mudança no nosso país. Nós estamos discutindo, já há 3 anos ou mais, corrupção. E a corrupção é uma doença que tem o Brasil como um todo, não é só na política. Se a gente olhar, porque nos detalhes do nosso dia, ela é endêmica, sistêmica. Tem 2 tipos de corrupção. Tem a corrupção que não é percebida, tá? Aquela que é involuntária, que a gente muitas vezes comete, eu cometo, você comete, todos nós, como cidadãos, muitas vezes temos atos que é atos de corrupção involuntária, e depois tem a sistêmica, que o sistema leva a fazer a corrupção. Tá? Isso vem lá do Império. Vem lá de trás, Então, graças a Deus, as mídias sociais, essa oportunidade que a gente tem com o celular, levou isso trouxe para o limpo agora, e as pessoas sabem o que está acontecendo. Só que não adianta, nós como que estamos na vida pública, nós não viemos de Marte, nós não somos marcianos, nós somos humanos, nós somos aqui da Terra, nós somos cidadãos, nós somos aqui do Brasil, nós somos aqui do Mato Grosso. Então, todo político, ele vem do meio social. Então, hoje a política está demonizada, e nós temos que trabalhar para tirar isso da política, para eliminar a corrupção. E não podemos deixar, e aqui que houve o problema, Valdecir, porque não se discutiu o Brasil nesses 3 anos, se discutiu a corrupção. E se deixou de discutir os problemas gravíssimos que temos aí. Nós temos um problema da Previdência enorme, que está praticamente inviabilizando economicamente o Brasil. Se nós não fizermos a reforma da Previdência, não é para tirar direito daqueles humildes, daqueles que trabalharam a vida inteira e vão se aposentar. É para tirar os privilégios daqueles que ganham fortunas aposentados, continuam ganhando o mesmo salário que ganhavam na ativa, sem ter contribuído, porque estão num emprego público, porque estão numa condição diferenciada. É isso que tem que ser feito, modificar isso. Também temos que entender que nós estamos vivendo mais. Se nós olharmos, quando nós começamos o Mato Grosso aqui, a abrir Lucas do Rio Verde, a expectativa de vida era com uma determinada idade, era 55, 60 anos. Hoje nós estamos vivendo 74 anos na média, a população brasileira, a expectativa é que já vá para 76. E o período de aposentadoria é o mesmo, e a renda que tem do recebimento da aposentadoria não está cobrindo esses gastos. Então tem que equilibrar isso, mas isso tem que se tirar a política do meio. A politicagem do meio. Tem que se debruçar em cima de números e fazer as contas e ver qual que é a idade correta da aposentadoria, qual que é o limite que pode se aposentar e qual o limite que dá para se retribuir aquele que trabalhou a vida inteira. Por quê? O governo não tem dinheiro. O dinheiro do governo é zero. O dinheiro que o governo tem é o dinheiro nosso, através dos impostos. Pois bem, se a aposentadoria tem que ser autossuficiente, tem que criar critérios para que seja autossuficiente. Senão, tem que ter imposto adicional, e todos aí vão pagar, para cobrir o furo da aposentadoria, que é como está ocorrendo hoje. Hoje nem dinheiro tem. Hoje nós estamos fazendo dívida, cada vez endividando mais o nosso país, para buscar dinheiro para pagar as aposentadorias. Então nós deixamos essas coisas que são fundamentais para o país, de serem discutidas sem politicagem, mas com uma verdadeira política, onde tem situação e oposição, e se discute buscar caminhos para resolver isso. Mas não é só isso. Nós temos a reforma política que foi pífia. Não votei, ou votei, então, contrário ao que está aí, que fizeram de reforma política. Eu era favorável à não reeleição, eu sou favorável à verticalização dos partidos, não pode ter coligação, eu sou favorável a uma cláusula de barreira muito mais pesada que essa para a gente reduzir partido e para ter fidelidade partidária. Isso não passou. Eu sou favorável ao financiamento privado de campanha. Não dá para pegar dinheiro de saúde, de educação e botar em política e deixar as pessoas sem, para atender interesse dos políticos. Eu votei contra isso, especifiquei na época e publicizei isso nas minhas mídias sociais, dizendo a minha posição e como foi meu voto. Tá? Então nós temos que discutir uma reforma do Estado. O Estado que só pensa em arrecadar, e cada vez criar estruturas internas dentro do Estado para ele se tornar maior, tem que diminuir. Então tem que fazer a reforma do Estado, tem que fazer a reforma tributária. Não dá para nós termos 50 e tantos impostos e todo dia você que está em casa tem um imposto para pagar.
tem IPTU, tem ICM disso, tem IPI, tem ITR, e aí vai a lista de impostos que tem. Nós temos que reduzir a quantidade de impostos. Mas para nós reduzirmos a quantidade de impostos, nós temos que reduzir o tamanho do Estado. Nós temos que tirar o Estado de empresas como tem hoje, que custam fortuna para cada um de nós, porque todas dão prejuízo. Vender empresa, liquidar, o Estado tem que ficar leve, o Estado tem que fazer aquilo que lhe é sua função. Tem que ter uma boa saúde, tem que atender a educação, fazer segurança e infraestrutura para o país. Essas 4 premissas têm que ser o Estado. Fora isso, tem que ser a iniciativa privada. A iniciativa privada que tem que fazer as ações de desenvolvimento. É ela que tem que crescer. Temos que investir em pesquisa para que as pessoas possam empreender no país, para que possam crescer, para que possam de pequeno se tornar médio e amanhã o médio se tornar grande. Não é vergonha crescer, não é vergonha ser melhor, não é vergonha fazer melhor. Pelo contrário, é isso que o Brasil precisa. E aí nós ficamos discutindo só a corrupção. Aqui está a hora de a gente continuar, sim, cobrando para que não tenha corrupção. Para isso tem Ministério Público, para isso tem Polícia Federal, para isso tem Judiciário, para eliminar isso. Ninguém quer corrupção, ninguém quer saber disso, tem que eliminar. E as pessoas de bem assumirem a política. E é aqui que eu conclamo a população de Lucas do Rio Verde. Escolha bem seus candidatos. Escolha pessoas de bem, pessoas compromissadas com a sociedade. Não olhe só o tapinha nas costas. Não olhe só o dia da eleição, aquele dinheirinho que você ganha na eleição, que alguns ainda em troca do voto. Isso tira o direito depois de você cobrar qualquer coisa, porque você vendeu o seu voto, o político comprou o seu voto. Aquele que vende o seu voto não pode reclamar de nada. Por quê? Porque vendeu. Se vendeu, não tem mais. Isso é um câncer que tem que ser extirpado. Então, Odeci, tem muita coisa, e você que está nos assistindo, tem muita coisa que nós precisamos mudar. E para mudar precisa ter gente compromissada com as mudanças, que façam os enfrentamentos dentro das casas legislativas, e começa pelas câmaras de vereadores, depois pelas assembleias legislativas e pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Aqui que vem a mudança. É só através da democracia que nós vamos construir um país melhor. Só através do voto, né? O maior poder que tem o eleitor, o cidadão brasileiro. Bom, o senhor falava aí dos privilégios e também dos auxílios. A gente sabe disso aí, que está em todos os poderes constituídos. Inclusive no nosso. Inclusive no nosso. Como? É isso que eu queria saber. A classe política que está, a gente vê, bastante distante do eleitor, meio desconectada, né? Se eu posso falar assim, o senhor pode também dar essa versão, está preparada para cortar na carne isso aí, que a gente viu lá, muitos acompanham, e o eleitor tem acompanhado, sim, os debates, né, pela TV, pelas mídias sociais, mas ele está pronto para tirar aqueles auxílio moradia, auxílio não sei o quê. Tem que esclarecer, tem muitos auxílios que já foram tirados há tempo e as pessoas ainda falam auxílio paletó. Eu não recebo auxílio paletó, não recebi, eu tenho que descobrir onde é que está esse auxílio, porque até agora não recebi. Auxílio moradia. Eu moro num apartamento funcional lá em Brasília. Tá? Eu exerço uma atividade. Pois bem, se todos tirarem o apartamento, nós vamos ter que nos adequar à nova realidade. Tá? O salário que a gente ganha tem que, no mínimo, sustentar as casas que a gente tem que ter. Nós temos uma casa aqui no estado e temos outra casa lá. Nós temos isso tem custos. Esse custo o salário que eu recebo tem que cobrir esse custo no mínimo. Tá? E me dá um ganho natural e normal. Então, quando se faz por subterfúgio, e muitas vezes foi subterfúgio que foram feitos, deveria-se ter um salário fixo que cobrisse as despesas básicas de um parlamentar. E com isso tirar esses penduricalhos que são colocados. Tá? Cobrindo, não tem problema. O problema é muitas vezes pagar para trabalhar aí, você não vai ter. É que tem uns que justificam, eu vi aí, tem um claro, mas aí teve um candidato que ele tem lá o apartamento e recebe. E recebe, como foi... Ele tem um apartamento em Brasília e recebe o auxílio moradia. Claro, como foi, mas daí um senador de Brasília foi lá e disse assim, eu não vou receber auxílio moradia, eu não vou receber passagem de avião. E aí? Ele mora em Brasília, como é que ele vai precisar de passagem de avião para quê? Agora eu moro no Mato Grosso. Se eu for toda semana para Brasília e pagar minha passagem, o que eu recebo não paga nem as passagens de ida e volta a Brasília. Então, como é que fica essa situação? Tem que ter clareza e transparência daquilo que é as necessidades. Verba de gabinete que nós temos.
nós temos um volume de verba de gabinete, que paga os deslocamentos. Mas não é muito assessores? Eu vejo aí o senador, tem quantos? 60? 60 assessores. Eu tenho 12 assessores. É muita coisa, não é? Eu tenho 12 assessores, tanto lá em Brasília como aqui, somando toda a equipe que eu tenho, é 12 pessoas que trabalham. Tem serviço para eles, trabalham diuturnamente, tanto no gabinete aqui em Cuiabá, quanto no gabinete em Brasília, constantemente. A minha verba de gabinete, só para exemplificar, são 39 mil, quase 40 mil reais que a gente tem de verba de gabinete para pagar despesas do parlamentar. Eu gasto em torno de 25. Eu não gasto essa verba toda. Está lá, eu economizo o restante. Se gastasse os 40, não tinha ilegalidade, mas eu entendo que eu devo gastar só o necessário, o restante fica lá. A equipe toda, eu poderia ter 25 servidores comigo, tenho 12, porque com 12 eu atendo a demanda dos serviços que tem. Tá? Há serviço para isso. A gente tem as situações que eu preciso desse pessoal. Eu preciso de ter alguém que cuide do gabinete lá em Brasília, que cuide da papelada, que cuide do meu dia a dia, que faça as ações para mim. Eu preciso de um chefe de gabinete. Se você chegar no meu gabinete hoje, você vai lá em busca de algum atendimento e eu estou dentro da Câmara, lá dentro do plenário, as pessoas normalmente não conseguem entrar, eu tenho que sair, muitas vezes não posso sair, eu tenho que ter alguém lá fora que faça o atendimento do prefeito, do vereador, daquele que foi lá, para ver qual a demanda que ele tem. Eu tenho os ministérios, que todo dia tem alguém que está da nossa equipe nos ministérios, como exemplo aqui em Lucas. Aqui em Lucas havia alguns convênios que estavam com problema lá em Brasília, que faltava ajuste de documentação. As pessoas à distância aqui não conseguem buscar isso. Lá nós temos a equipe que alguém foi lá, mexeu, desencravou o que estava pendente, fomos atrás, fomos conversar com os ministros e no final o recurso veio para cá. Isso foi, há 2 anos e meio atrás, foi conseguido terminar a UPA e era três coisas que estavam encravadas dentro da secretaria e estava faltando uma vírgula lá, e aí o cara deixa na gaveta, não anda, fica lá. Aí tem que sair o pessoal daqui de Lucas, ir lá para mexer, fazer ação, depois sai de uma mesa, vai para outra. E nós lá então fizemos esse trabalho de apoio aos municípios, de ajuda aos municípios para facilitar. Então as equipes, realmente, quando a gente fala que tem que reduzir privilégio, tem que reduzir de todos. Mas reduzir igual, tem que acabar. Eu entendo e fiz parte agora assinei, foi feita uma PEC, uma emenda constitucional, para reduzir o número de deputados, o número de senadores e reduzir financeiramente os gastos. Eu sou um dos que assinei esse documento e esse projeto de lei para reduzir, porque eu entendo que nós temos que dar o exemplo. Mesmo que a gente tenha gastos obrigatórios, que aconteça, que seja transparente e que se mostre para a sociedade, todos estão empenhados em reduzir seus gastos e mostrar um novo Brasil e dar oportunidade para as coisas acontecerem de forma diferente. Bom, o senhor tem que levar a mensagem também que Lucas do Rio Verde dá exemplo para o Brasil, né? O Calai está aqui, o Jaime Floriano acompanhando. O município tem direito a 15 vereadores, mantém até hoje com 9 vereadores na Câmara Municipal. Isso é um exemplo extraordinário e nós temos que mostrar realmente para o Brasil isso. No meu município, eu não consegui segurar. Nós tínhamos 12 vereadores na época e passou para 21 Rondonópolis. E não teve jeito, eu fiz tudo que eu podia estar ao meu alcance, mas a classe política da época entendeu que tinha que ir para 21, e hoje tem 21 vereadores. A Câmara já foi ampliada, o prédio da Câmara foi ampliado 2 vezes já para acondicionar os assessores desses vereadores. Então é o todo que tem que mudar. Mas para mudar o todo, a gente mexe com privilégios de muitos. Tem muitos que são... Como diz o saudoso Brizola, os interesses, né? Exatamente, os interesses de todo mundo. E aí vem as barreiras que são colocadas para a gente retirar. Isso é muito difícil. Isso passa, inclusive, lá embaixo. Começa lá na formação da personalidade de cada um, na escola, primeiro na creche, depois na escola, que tem que se acabar com os privilégios. Que é um exemplo que eu vou dar aqui. Eu visitei o Japão recentemente. A escola lá no Japão, de 1º grau, de 7 a 10 anos, não tem faxineira. Não tem quem limpa o chão. Quem limpa o chão são as crianças. As crianças limpam o chão, limpam o banheiro, fazem a limpeza da escola. Por que isso? Para que eles aprendam no futuro, eles cuidar das coisas deles. Então começa de criança isso. Aqui no Brasil, se fizer isso, vão dizer que é trabalho infantil, vão criar uma série de problemas e vão... Então, esses conceitos que precisam ser mudados.
É essas coisas que a gente precisa discutir. E para isso a gente tem que tirar as ideologias e discutir a política verdadeira. Tá certo. Bom, deputado, vamos trazendo para a nossa realidade do Estado agora, falando um pouco da política. Dia 7 de outubro teremos eleições. O senhor está no grupo de 30 lideranças que assinou um manifesto aí, dizendo não à reeleição do atual governador Pedro Táxi. Qual foi os motivos que levou o senhor e esse grupo a assinar esse manifesto? Eu não assinei o manifesto, porque no dia da assinatura do manifesto eu não estava. Presente. Mas eu concordo com o manifesto, concordo plenamente com o manifesto. Por quê? Porque nós trabalhamos na outra caminhada política com um objetivo e com algumas propostas as quais não foram dadas sequência a elas. Pessoalmente, eu não tenho que falar do governador na minha pessoa e ele, eu tenho uma relação muito cordial com ele. Mas na gestão, eu entendo que ele falhou. Ele não cumpriu aquilo que ele prometeu na época para a gente. Ele não cumpriu aquilo que deveria ser na época. Teve boa intenção, mas errou e continua errando. Continua fazendo uma política que não é a política correta. A gente tem que fazer a política que contemple a sociedade, não pode ser só da minha cabeça. Eu tenho que ouvir os outros, eu tenho que partilhar, eu tenho que fazer com que as pessoas se sintam contempladas na hora que eu estou gerindo um Estado como ele está gerindo hoje. E a grande massa, a grande população, não está se sentindo contemplada com esse governo, está se afastando desse governo, por atitudes que levam a isso. É só olhar a realidade, o que foi falado e o que aconteceu no Estado. E realmente, eu não assinei porque não estava naquele momento, mas o meu nome consta da lista e eu, se precisasse assinar hoje, assinaria embaixo, porque não concordo com a forma que foi conduzido o Estado. Bom, o senhor está no PRB, como já destacamos no início, tem pretensão aí a disputar uma vaga do Senado Federal. Como está toda essa discussão do PRB e da formação desse arco de aliança aí? Nós estamos trabalhando já há uns 6 meses nisso, ou mais até. Eu, Otaviano Pivetta, Mauro Mendes, Fabinho, que lá em Brasília também é meu colega de parlamento, senador Jaime, governador Jaime, esteve várias denominações. Então, o DEM, o PDT e o PRB estão fazendo essa aproximação e alinhando para ter uma chapa. Nós estamos conversando com mais partidos e eu acredito que, em função de todo o desenho que hoje tem aí, vai afunilar mais no final do mês. Mas as intenções são Mauro ou Pivetta de governador, de acordo com as coisas andarem e de acordo com a saúde do Mauro. Ele decidiu ser governador e, quando ele decidiu, infelizmente, teve um acidente que está lá, ele com a perna engessada. Mas eu acredito que o Mauro será o nosso candidato, Pivetta será o nosso vice e nós, com o Jaime, seremos os candidatos dentro da chapa para concorrer ao Senado Federal. Sou candidato a candidato. E por que eu sou candidato a candidato? Eu não tinha pretensão de ser candidato, porque havia, e eu tenho um respeito muito grande pelo ex-governador Blairo Maggi, que é praticamente meu irmão, e eu sempre dizia um dia, tinha vontade de ser senador, mas não iria pleitear essa vaga, porque tinha o Blairo que estava pleiteando essa vaga. E eu, na mudança, antes da janela partidária, eu tinha saído do PSB, estava livre para ir para qualquer partido, pensava em ir para o DEM, junto com o Fábio Garcia ir para o DEM. Com a desistência do Blairo para o Senado, abriu a oportunidade, então, de eu ser candidato ao Senado. E isso que fiz. Não fui para o DEM, fui para um outro partido, PRB, que tem mesmo tempo de televisão do DEM, tinha o mesmo número de deputados do DEM, 21 deputados, e fui, então, lá no PRB, para lá começar a construir uma candidatura a senador. E é o que eu estou fazendo, andando no Estado, conversando com as lideranças, procurando agregar mais gente dentro desse processo, e com isso alicerçar a minha candidatura ao Senado Federal. E com isso conversando com todos os partidos. Se conversa hoje praticamente em todas as frentes partidárias para a gente alinhar, exceto a frente partidária do governador, que já tem definição que é candidato, que não tem como voltar atrás mais. Então, os partidos que estão dentro do arco de aliança do governo, esses nós não estamos conversando. Mas os que não estão lá dentro, todos nós estamos conversando e tentando buscar uma convergência para a gente somar no projeto do Mauro Mendes e nesse projeto dos senadores, que somos eu e Jaime. O PSD do ex-vice-governador Carlos Fávaro pode compor nessa chapa também? Eu espero que componha. Nós temos conversado muito com o Fávaro, estamos trabalhando para trazer ele e o grupo dele junto e abrir um espaço para ele dentro da chapa.
Claro que tem sido noticiado que ele também pleiteia a candidatura ao Senado. É legítimo o Fávaro pleitear. Eu acho que até a gente não ter as definições, todos têm direito de pleitear a qualquer cargo. E nós vamos, com argumento, dentro do grupo, convencer que o melhor, eu defendo, o melhor é a minha candidatura. Não tem dúvida. Se a gente não tiver essa confiança, nós não podemos nem disputar. Mas não é eu que vou definir isso. É o contexto como um todo. São todos os companheiros de dentro dessa chapa que vão definir quem serão os candidatos definitivos. Eu pretendo continuar até o último momento, ser candidato ao Senado e pretendo disputar como candidato ao Senado. E até quando define isso aí? Até o fim O prazo fatal é dia 5 de agosto, o último dia para as convenções. Eu espero que antes disso, já nos próximos dias, a gente tenha essa definição para termos mais tempo para a construção da candidatura. Deputado, eu gostaria de agradecer a presença, que é bom conversar com o senhor, esse bate-papo franco, que às vezes vem aqui, mas vai cobrar. A gente, claro, sempre vai discutir os problemas nossos de uma maneira franca, transparente. Eu sei que o senhor é disposto a esse tipo de debate. Isso eu acho que é isso que nos dá a oportunidade de conversar com a população. Não ter medo de falar a verdade. A verdade pode muitas vezes não ser aquilo que as pessoas querem ouvir naquele momento, mas nunca vai ter problema falar a verdade. Andar com a verdade nos dá a liberdade de tomar uma posição muitas vezes dura, de fazer enfrentamentos duros. Quando eu vejo e falam que político está tudo corrupto, eu digo, alto lá, não me tome por alguém da sua família, se vem dirigido a mim. Tem sim político corrupto? Tem, eu não posso negar. Eu não faço corrupção, eu não tenho rabo preso com ninguém. E sempre falo para a turma, ninguém que tem rabo de palha pule fogueira, porque senão vai queimar. Eu procuro fazer as coisas certas, dentro de uma linha correta, com honestidade, com transparência, e aonde eu vou, não tenho que me esconder, não tenho medo do enfrentamento, não tenho medo da discussão, porque é dessa forma que a gente constrói, não é outra forma. Dessa forma. É dessa forma que tem que ser, é dessa forma que eu também tenho que entender que quando alguém vem me criticar, a crítica, ela tem que acontecer. Ninguém pode viver só de elogio, porque senão, daqui a pouco a gente incha demais, o ego da gente fica superior a gente e não enxergamos aquilo que nós estamos fazendo de errado. A crítica, a oposição, isso é importante. Agora, não politicagem. A politicagem que nós temos que tirar fora. Que é politicagem? O interesse individual, o favorecimento, o enriquecimento ilícito. Isso tem que acabar na política. A política tem que ser valorizada. E dia 7 de outubro, você tem a maior arma que um cidadão tem. Você tem o seu voto. O voto, sim, é a arma que o cidadão tem para acabar com a corrupção, fazer uma política melhor. Tá certo, tá aí. Fala do deputado federal Adilton Sacchetti, né, como já destacou no início aqui durante a nossa entrevista, pretensão aí a uma das vagas do Senado Federal. São 2 vagas, né? 2 vagas, exatamente. E eleições dia 7 de outubro deste ano. Deputado, muito obrigado pela presença, sucesso e saúde. Obrigado, Patricinho. Possa estar representando o povo, continuar, né, defendendo a bandeira de Mato Grosso aí na Câmara dos Deputados e que o senhor possa ter sucesso aí nessa caminhada. Nós vamos a um breve intervalo comercial, não saia daí que nós voltamos já já com mais notícias para você.